Hoje eu quero pedir a atenção de você, mulher. Eu quero te contar uma história que parece até infantil, mas que, na verdade, ela revela algo muito sério sobre inveja, sobre comparação, sobre identidade e até sobre relacionamentos que parecem lindos por fora, mas podem estar envenenados por dentro. E a história é a história da Branca de Neve. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. No início da narrativa da Branca de Neve, aparentemente, está tudo em paz. O reino está em paz, a rainha está em paz, a vida segue normalmente. Mas existe um detalhe curioso. A madrasta ela tinha um hábito. Todos os dias, de forma insistente, ela perguntava ao espelho mágico: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho respondia: Não, minha rainha, você é a mais bela. E dia após dia, a mesma pergunta. Dia após dia, a mesma resposta. E aqui existe um detalhe muito interessante que quase ninguém percebe. Essa pergunta, ela revela um traço clássico de personalidade narcisista. Por quê? Porque essa pergunta da rainha, ela não é espelho, eu sou bonita? Perceba que a pergunta ela é comparativa. Ela quer saber se existe alguém mais bonita do que ela. Ou seja, o valor dela não está em quem ela de fato é. O valor dela depende de ser superior aos outros. Isso é uma característica clássica do narcisismo, ou seja, a identidade construída sobre comparação e validação externa. Enquanto o espelho confirmava essa superioridade da rainha, né, tudo estava em paz. Mas perceba algo muito importante. Enquanto o espelho dizia isso, a Branca de Neve já existia. Ela já estava no reino. Ela já estava crescendo. Ela já estava se tornando cada vez mais bela. E a realidade já estava acontecendo. Mas a rainha ainda vivia dentro da narrativa que sustentava o ego dela. Até que um dia a resposta muda. A rainha ela faz a mesma pergunta de sempre. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Perceba a pergunta. E aí o espelho responde: Sim, minha rainha. Existe alguém mais bela. E o nome dela é Branca de Neve. E aí, amiga, é exatamente nesse momento que o caos começa. A rainha se enche de inveja, ela se enfurece, ela manda um caçador matar a Branca de Neve. Mas a jovem consegue escapar e foge para a floresta. E é ali que ela encontra a casa dos 7 anões. E aqui existe outro detalhe curioso que quase ninguém percebe. Esses anões não são reis, não são príncipes, não são heróis poderosos, não são trabalhadores simples, eles são apenas mineiros que vivem do próprio esforço. Enquanto a rainha ela vive obcecada por poder, por aparência, por comparação, esses anões eles vivem baseados em algo muito mais simples: trabalho, cooperação e comunidade. Mas existe um outro detalhe muito simbólico interessante demais. Eles não são 6, não são 8, são 7. E o número 7 aparece de forma repetida em várias tradições humanas. 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores no espectro da luz. E em muitas culturas o número 7 representa um ciclo completo. Desenvolvimento, maturidade. O 7 também é conhecido como número da perfeição. Talvez isso também seja um símbolo escondido nessa história. Algo para você pensar também. Preste atenção aqui em mim agora. Quando alguém está ferido, perseguido ou confuso, muitas vezes a cura não vem de grandes milagres. Ela vem de ambientes seguros, de pessoas simples, de gente que ajuda, que acolhe e protege. Isso pode ajudar a você. Mas a história não termina por aqui. A rainha ela descobre que a Branca de Neve está viva. Então ela decide agir pessoalmente. Ela se disfarça. Ela se transforma numa velhinha aparentemente inofensiva e aparece com algo aparentemente simples. Uma maçã. Uma maçã linda, vermelha, brilhante, chamativa, perfeita por fora, mas envenenada por dentro. E aqui aparece um novo símbolo muito poderoso. O mal raramente se apresenta como mal. Ele se apresenta como algo bonito, sedutor, encantador. Isso não acontece apenas nos contos de fadas. Isso acontece todos os dias, na vida real, principalmente em relacionamentos abusivos.
prestem muita atenção. Muitas pessoas entram em um relacionamento acreditando na aparência, na casca por fora. A pessoa parece incrível, carinhosa, encantadora, atenciosa, e no começo tudo parece perfeito. Mas aos poucos esse veneno começa a aparecer. A manipulação começa, o controle começa, a desvalorização ela começa. E quando a pessoa percebe, ela já mordeu a maçã envenenada. O problema é que sair disso não é simples. E por isso essa história que parece apenas um conto infantil, na verdade ela carrega um alerta muito sério. Nem tudo que parece bonito por fora é saudável por dentro. Nem toda maçã vermelha é segura para você morder, para você se alimentar. E talvez a pergunta mais importante dessa história não seja sobre a rainha. A pergunta é sobre nós. Você tem coragem de ouvir a verdade do espelho? E você tem sabedoria para reconhecer quando uma maçã bonita pode estar envenenada? Eu deixo essa mensagem poderosa especialmente a você, mulher, que assim como essa reflexão é ainda mais importante. Você é importante. E que cada mulher aprenda a reconhecer o próprio valor, sem depender da comparação. Que cada mulher tenha força para se afastar de relações que a ferem, que a machuca, que manipula, que diminui você. E que cada pessoa aprenda a olhar além da aparência, antes de morder essa maçã envenenada. Se essa reflexão fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com outra mulher e me segue aqui. Eu vou buscar trazer mais conteúdos importantes como esse. E a minha intenção é só distrair a sua melhor versão e fazer você refletir. E eu te peço isso com muito carinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.